Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, Luciane Fortunato, jornalista, assessora de imprensa e apresentadora do Telejornal Panorama. Vai na pauta aqui do programa, da entrevista, a divulgação da ciência e tecnologia em Petrópolis. Na agenda tecnológica, a Fernanda Vox faz um informativo daquilo que é importante para a cidade quando o assunto é ciência e tecnologia. 15 de julho de 2014. Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Bom, estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com a jornalista, assessora de imprensa e apresentadora Luciane Fortunato, que vai conversar com a gente sobre a divulgação da ciência e da tecnologia aqui em Petrópolis. Mas antes disso, a nossa agenda tecnológica com Fernanda Vox. Muito bom dia a todos. Fernanda Vox, mais uma vez trazendo a agenda tecnológica da semana. Como primeiro destaque, eu tenho a plataforma gratuita da Faculdade Getúlio Vargas, que oferece aulas gratuitas para o Enem. A Fundação Getúlio Vargas disponibiliza aos estudantes do ensino médio aulas online e um banco com mais de 8.000 questões simuladas para os testes. Como no Enem, as aulas são divididas em ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática e suas tecnologias. É possível assistir a mais de 900 horas de aulas de conteúdo multimídia apresentados por personagens animados responsáveis por guiar o aluno durante o estudo. A meta da Fundação Getúlio Vargas é alcançar 50.000 questões em 5 anos. O estudante poderá avaliar seu conhecimento a partir dos testes e simulados. O conteúdo dessas aulas está disponível no link ensinomédiodigital.fgv.br. E o outro destaque, como sempre, eu seleciono uns vídeos mais lúdicos, mais divertidos no ramo de ciência e tecnologia. Esse vídeo que vocês vão acompanhar agora primeiro é o depoimento do Glauco Arbix, que é presidente da FINEP. Aconteceu um Conselho de Ciência e Tecnologia pela Inovação, e ele reconhece que os empréstimos não são a melhor forma de financiar essas empresas do ramo de tecnologia que estão no início. Acompanhe o vídeo. Toda a nossa preocupação é preparar as bases para a gente dar um salto na ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O pressuposto disso é que nós não podemos fazer mais do mesmo. Então a questão-chave é que a ciência brasileira, o desenvolvimento tecnológico nas universidades e nas empresas hoje, ele é muito carregado de uma posição que a gente chama um pouco de ofertista, né? As empresas apresentam seus projetos, as universidades apresentam seus projetos. Se eles derem certo, a gente avança, se eles não derem certo, a gente fica um pouco no mesmo patamar ou até mesmo volta atrás. A lógica que nos orientou aqui foi inverter essa relação histórica. A lógica foi, nós temos que oferecer publicamente uma demanda estratégica para o país e que os consórcios entre empresas, universidades, estudos e pesquisa se formem para dar conta dessa demanda. Com isso, eu acredito, o Brasil se coloca no mesmo patamar que os principais países do mundo hoje. Se coloca no mesmo nível que os americanos, que estão construindo 45 plataformas com esse mesmo espírito. Se coloca no nível da União Europeia, que está desenvolvendo 60, aquilo que eles chamam de núcleos de excelência em países diferenciados. Se coloca no mesmo nível que experiências da Coreia, são experiências muito recentes, todas começaram a partir de 2010, 2011, e elas estão a pleno vapor, entende? Porque elas são uma novidade fora do Brasil. O governo é o grande articulador disso aqui, o governo é o grande financiador, o governo é o grande demandante. Quem define a demanda pública de interesse estratégico para o país? O governo. É a presidenta Dilma que vai dizer se ela quer uma vacina para leishmaniose, uma vacina para dengue, ou se ela quer uma pesquisa X ou Y que tem que ser feita na área de matemática, física, química, nanotecnologia, biotecnologia. Então, é o Estado brasileiro que é o demandante.
Não tem nada a ver isso com uma posição de dirigir a ciência, ou orientar, ou constranger a pesquisa científica, castrando a curiosidade, castrando a inovação, castrando a criatividade. Pelo contrário, tem em você colocar claramente a pesquisa acadêmica, a produção de conhecimento, a engenharia que está ligada às empresas, em sintonia com o esforço que o país faz para se desenvolver. Isso é o que busca todos os países do mundo hoje, entende? Esta é uma oportunidade que o Brasil tem de articular educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento brasileiro, fazendo a conexão entre o conhecimento científico, a base empresarial, com a mediação das instituições de fomento e financiamento. Isso é algo que o mundo está fazendo, nós estamos acompanhando as experiências internacionais e eu estou convencido que isso dará um salto ao desenvolvimento brasileiro. Então, agora sim, o vídeo mais lúdico, mais divertido, sobre ciência e tecnologia, que são 5 sinais de que a ciência e a ficção estão cada vez mais imersos no nosso dia a dia. Esse vídeo é do canal Ciência e Ficção, está disponível no YouTube. Acompanhe e até semana que vem. É inegável que muitas das tecnologias que utilizamos nos dias de hoje já haviam sido cogitadas pelos mais astutos autores de ficção científica. A linha que divide a fantasia especulativa e a nossa realidade cotidiana se dilui mais e mais, como pouquíssimos futurologistas das décadas passadas jamais poderiam conceber. É por isso que separei 5 sinais de que a fantasia científica está se tornando a nossa realidade diária. A extensão da longevidade e da qualidade de vida tem sido uma das pedras angulares tanto da medicina moderna quanto da ficção especulativa. Entusiastas do anti-envelhecimento, como o cientista inglês Aubrey de Grey, argumentam que a morte natural não é uma causa mortis inevitável, e que em algumas décadas o problema do envelhecimento, como conhecemos hoje, estará sanado por meio de tecnologias como a terapia gênica e os antibióticos. Depois eu quero fazer mais vídeos sobre estudos em envelhecimento e no incremento de longevidade. Podemos não ter o replicador molecular de Star Trek, ou o construtor universal de Deus Ex, mas as impressoras 3D vêm se tornando algo muito comum no cotidiano de muita gente. Essas máquinas estão sendo utilizadas na confecção de variados produtos: vestuário, calçado, órgãos artificiais, brinquedos, discos de vinil, réplicas e até pizza. Isso sem mencionar que o criador pode moldar as suas criações em tempo real. Sem dúvidas, essa tecnologia é algo para nos sentarmos e prestarmos atenção. Podemos não ter ainda os companheiros artificiais de AI do Steven Spielberg, mas a renascença robótica está próxima de nós. Provavelmente, o mais famoso exemplo de um companheiro robótico da vida real é o projeto Asimo, da Honda. Asimo é um robô humanoide projetado para funcionar como um assistente pessoal e auxiliar de enfermagem. Ele passou por várias iterações desde sua estreia em 1986. A Honda afirmou um cronograma previsto de pelo menos 15 anos antes de introduzir para a produção em massa. Porém, o futuro da robótica não se restringe apenas ao Japão. Boston Dynamics, a empresa de robótica financiada pela DARPA e que foi recentemente adquirida pela Google, inclusive já foi citada por mim em outros vídeos, é responsável por alguns dos mais tecnicamente impressionantes exemplos de robótica de ponta. Modelos como Patsman e Atlas são considerados alguns dos autômatos tecnologicamente mais avançados do planeta. Isso sem mencionar o recente anúncio do sistema de entrega da Amazon, que
que utilizará drones aéreos automatizados para entrega de curto alcance de pacotes para as casas dos clientes. O futuro continua ficando cada vez mais estranho. A internet veio para definir e moldar o nosso mundo moderno de formas profundamente significativas que só agora começamos a entender. As redes sociais como Facebook e Twitter, inclusive o Google+, se tornaram os principais fornecedores da moeda cultural como debate sobre a privacidade pessoal dos cidadãos. Também já fiz um vídeo sobre isso, o link está aí na descrição. A comunicação em tempo real por meio de texto e vídeo permite à raça humana crescer como uma comunidade global interconectada. E, com iniciativas como o projeto Loom do Google, projetado para conectar as pessoas em áreas rurais e remotas e também trazer as pessoas de volta online após as catástrofes, o alcance da internet não mostra sinais nenhum de diminuir. Como alguns dizem, a rede é vasta e infinita. Os experimentos utilizando suínos geneticamente modificados para sua aplicação como incubadoras de órgãos humanos bioartificiais no início de 2000 inspiraram obras como a trilogia da autora Margaret Atwood, denominada Mad Adam, o anime Ghost in the Shells e o filme americano Upstream Color, de Shane Carruth. As próteses contemporâneas são cada vez mais complexas e sofisticadas, aproximando-se dos trajes altamente poderosos do romance The Forever War, do autor americano Joe Haldeman. Basta ver o super traje em desenvolvimento para DARPA, sim, de novo ela, que você verá que eu não estou inventando. Inclusive, tem outro vídeo meu sobre isso, o link está aí embaixo. Interfaces biomecânicas são uma área de pesquisa intensamente ativa em desenvolvimento e implementação, e elas estão aqui para ficar. Se você se lembrou de mais algo que aproxima a realidade da ficção científica, comenta aí embaixo. E se gostou do vídeo, dá aquele joinha e adiciona os favoritos, pois isso me ajuda muito. Compartilha os vídeos também nas redes sociais. Se não está inscrito, inscreva-se no canal. O Ciência Ficção tem fanpage no Facebook e perfil no Twitter. Os links estão na descrição também. Um abraço e falou! Estamos de volta, então, com o programa Ciência em Movimento. Vimos a agenda tecnológica com Fernanda Vox, passou um vídeo muito interessante sobre essa questão da tecnologia e a sociedade, para onde é que nós estamos indo. E hoje nós estamos aqui entrevistando Luciane Fortunato, jornalista, assessora de imprensa e apresentadora do telejornal Panorama aqui da TV Rede Petrópolis. Luciane, obrigado aqui por estar aqui com a gente. Bom dia, né? Primeira vez que eu falo bom dia, porque geralmente eu falo boa noite para as pessoas. Bom dia, Márcio, como vai? Tudo bem? Vamos fazer essa inversão de papéis, vamos ver o que dá hoje aqui, né? Porque eu já estou acostumada, na verdade, a mediar, a fazer as perguntas. A questão de responder, né? De ser ali inquirida, é um movimento meio que novo. Né? Ainda um pouco desconfortável para o jornalista. O jornalista gosta mesmo de perguntar. Pois é. Então, Luciane, a gente está invertendo um pouco os papéis, né? Em alguns momentos, eu participei do programa do Jornal Panorama, divulgando sobre ciência e tecnologia. E hoje, né, o convite foi feito justamente para ter a percepção do jornalista em relação à ciência e tecnologia aqui em Petrópolis. Como é que essa percepção do jornalismo em relação à ciência e tecnologia, como é essa questão da divulgação da ciência e da tecnologia aqui na região, e é claro, estou falando de Petrópolis, também estamos falando um pouco do interior do estado do Rio de Janeiro. Né? E como é que você avalia a divulgação dos acontecimentos da área de ciência e tecnologia pela mídia em geral? Eu estava até pensando com relação a isso, não é? Porque eu acho que, assim, falando sobre divulgação de ciência e tecnologia, você tem que pensar no jornalismo científico, que é uma área do jornalismo que ainda tem muito a se desenvolver, na verdade. Porque, por exemplo, nos impressos, nos jornais, né, nos grandes jornais, você vê que sempre que há algum corte, o primeiro a cair é o jornalista científico, quando ele tem algum emprego. Então, assim, é uma área a se fortalecer, na verdade. E como é uma área a se fortalecer, também tem que fortalecer
fortalecer o público, né, o público-alvo. Eu acho que a divulgação no geral com relação à ciência e tecnologia, eu acho que tecnologia, novas tecnologias, dicas de saúde, essa área eu acho que tem formação qualificada, mercado de trabalho, eu acho que já tem um público específico, eu acho que até tem uma abrangência. Eu acho que o que falta mesmo é, na verdade, um amadurecimento quanto à área de pesquisa. Eu acho que a área de pesquisa ainda sofre um pouco, porque a área de pesquisa ainda é muito o porvir, não é? A gente ainda não está numa coisa factual, né? Porque é um confronto ali. Na verdade, o jornalismo está querendo trabalhar a questão da objetividade, do que é factual, do que está acontecendo e pode ser prático para a pessoa que está assistindo. É de um interesse público e pode ser tomado ali como uma novidade que pode ser colocada em prática para a pessoa que está lendo o jornal ou está assistindo a TV. Você acha que essa passagem da pesquisa assim, para o dia a dia das pessoas, esse dialogar entre o que se faz nas pesquisas, essa linguagem da pesquisa e a linguagem cotidiana, essa é difícil de transpor? Existe uma dificuldade do jornalista para, às vezes, entender essa linguagem da ciência e transpor ela para o dia a dia da sociedade? Sim, eu acho que a grande dificuldade é traduzir realmente. Assim, bom, o meu expertise, na verdade, além de produtora, além de jornalista apresentadora do jornal, também trabalho com a área de saúde, quer dizer, apresentei, já produzi programa de saúde, e eu percebo muito quando você convida uma pessoa, já entrevistei você, já entrevistei outras pessoas também da área de tecnologia, quando você convida uma pessoa da área de ciência e tecnologia, é difícil, às vezes, eu tenho sempre o cuidado de pedir para a pessoa traduzir, falar numa linguagem mais didática, porque a pessoa está tão acostumada a falar para aquele público dela, né? Aquele público que é o público mais direcionado, que às vezes quando vai falar para o público geral, vem umas palavras completamente perdidas que eu tenho que pedir para a pessoa traduzir. Então, assim, eu acho que essa área da tradução é difícil, mas eu acho que a área também da apuração, porque eu acho que a pesquisa, ela tem muito, o grande, na verdade, assim, eu acho que o emblema, uma questão emblemática com relação à divulgação da pesquisa, eu acho que foi agora na abertura da Copa, com o exoesqueleto do Miguel Nicoleles, que assim, o que ele estava propondo era uma vestimenta robótica, não é, que fosse possível proporcionar para um paraplégico, por exemplo, acionar mentalmente, acionar cerebralmente, né, acionar por mecanismos cerebrais os movimentos. O aparelho lá, o equipamento, ele tinha proposto que o equipamento faria com que ele se levantasse, a pessoa, o paraplégico, se levantasse, caminhasse e tal. E no final, rapidamente, porque eu sei que é tudo muito rápido, né? Televisão é assim. E no final acabou que o rapaz só deu um chutinho de bola. E aí as pessoas começaram a reclamar que a melhor parte da abertura, por exemplo, a Globo cortou e já passou para o futebol, que aí também tem a coisa do valor, né? A questão do valor, a tecnologia. Qual é a popularidade da tecnologia e da ciência, o valor de um cientista que tem uma qualificação internacional, que é reconhecido internacionalmente, comparado a um jogador de futebol. Quer dizer, cortaram, bem na hora do exoesqueleto, cortaram para a seleção chegando com o ônibus. Então, assim, eu acho que é uma coisa de se questionar realmente. E a questão da pesquisa além da questão do porvir, né, do devir, é a questão também do que realmente vai ser feito e quando vai ser colocado em prática e quando é, na verdade, um objetivo futuro do pesquisador, do cientista, e ainda vai demorar muito tempo para aquilo se transformar em realidade. Agora, Luciana, você estava comentando justamente essa questão da valorização do jogador de futebol, justamente no momento que estava falando de ciência e tecnologia. É uma aplicação prática da ciência e tecnologia, um corte para valorizar justamente como as pessoas se identificam nesse país, que é justamente a questão do futebol. Mas qual o papel da mídia na formação de uma identidade local e nacional a respeito da ciência e tecnologia? Porque se você também não forma, não tem esse viés nessa forma de você criar uma identidade, você também nunca cria. E você continua botando em evidência um jogador de futebol em detrimento a uma ação científica e tecnológica. Como é que você vê isso, da criação da identidade de uma nação ou de uma sociedade a partir da mídia, em particular para a ciência e tecnologia? Eu acho que, na verdade, assim, valorizar o que já está aí, o que é culturalmente apreciado, é algo mais fácil,
não é? Eu acho que você formar um novo público, tornar claro que é importante também a tecnologia, é uma escavação um pouco mais árdua. Então, eu acho que a mídia não estou aqui falando, né, não estou generalizando, mas eu acho que a mídia acaba valorizando, sim, o que é mais fácil de chegar mais rapidamente ao espectador, que sabe que não vai perder a audiência, porque tem sempre aquela coisa da audiência. Você falar especificamente sobre alguma descoberta ou algum curso muito segmentado, você vai perder audiência direcionado a um programa, assim, se você tiver num programa maior. Mas eu acho que faz parte do nosso papel exatamente isso. Eu acho que é tentar ali, com uma colherinha, sabe, aos poucos, tentar pelo menos equilibrar essa proporção aí do que é popular, do que é, sei lá, do folhetim, do jogador de futebol, com a tecnologia, com a cultura. Eu acho que faz parte do nosso papel tentar mostrar aí um novo horizonte, que às vezes aí acaba entrando numa questão de linha editorial, de o que vende, o que não vende, o que atrai público e o que não atrai público. Mas o papel do jornalista é realmente despertar um novo horizonte. É porque a gente enxerga hoje na realidade assim, uma complexidade muito grande de sociedade, em particular, que, de certa maneira, a gente às vezes não consegue ver na mídia em geral. Então, por exemplo, ontem até estava numa reunião falando sobre a questão das novas empresas de tecnologia, startup. Então, está acontecendo muita coisa hoje no estado do Rio de Janeiro e na sociedade, que move com a sociedade, que afeta a pessoa, e às vezes isso não é refletido num jornal, seja impresso, seja televisivo, né? E aqui no Jornal Panorama tem tido algumas pautas específicas sobre ciência e tecnologia, sobre divulgação científica. A gente até tem uma pauta aí, não sei se a gente vai passar agora, né, sobre uma matéria sobre a divulgação científica. Vai entrar agora? O sistema ImageLab foi desenvolvido no Laboratório Nacional de Computação Científica. A instituição, sediada em Petrópolis, é cenário de pesquisas diversas no campo científico. E o ImageLab é mais uma das inovações realizadas através de seus pesquisadores. O sistema ImageLab é um esforço para fornecer à comunidade médica um conjunto de ferramentas para processar as imagens médicas, que são essas imagens que eles obtêm dos pacientes a partir de diferentes técnicas de aquisição. E eles estão forçados a utilizar o ferramental disponibilizado nessas máquinas. O que nós queremos fazer é tirar essa restrição, fornecendo um software que permita eles fazerem isso no laptop, por exemplo. Em casa, em sala de aula, se falamos de treinamento médico, no consultório, se tem um médico que quer mostrar uma determinada imagem médica ou o processamento de uma determinada imagem médica para um paciente para explicar algum tipo de conceito. Pois é, então, Luciane, isso aí foi uma matéria lá do Jornal Panorama falando sobre a divulgação de ciência e tecnologia aqui em Petrópolis. Qual o feedback vocês têm tido no jornal a respeito dessas matérias de ciência e tecnologia? Bom, eu acredito que o grande feedback que a gente tem é tanto por parte do espectador, do jovem que procura o curso, que procura o curso nas instituições, nos centros de tecnologia, quanto da parte dos centros de tecnologia que fazem questão em divulgar o programa, porque sabem que as pessoas vão procurar os cursos que eles estão disponibilizando. Eu acho que esse é o melhor retorno que a gente do Jornal Panorama tem dentro desse campo de tecnologia. Vocês têm uma linha editorial dentro do jornal para falar sobre ciência e tecnologia? Como é que isso tem acontecido dentro do Jornal Panorama? Então, a gente se baseia, na verdade, assim, no que vai atingir mais rapidamente também. Não tem jeito, rapidamente o espectador. Então, a gente se baseia nas dicas de saúde, a gente se baseia também nas dicas de novas tecnologias, não é? Tentar ensinar para as pessoas as diferenças aí entre os aparelhos, ou também mercado de trabalho, não é? Que a Petrópolis está aí em expansão com relação ao mercado de trabalho. Estava falando com você, estava vendo uma matéria que estava dizendo que hoje são 1.000 pessoas empregadas nessa área de tecnologia, são mais de 350 milhões, não é isso? Gerados por ano. Então, assim, é um mercado de trabalho em potencial, tem muitas empresas vindo para cá, e também tem a questão
questão da formação qualificada, porque são cursos muito bons, alguns muito específicos, isso é muito bom, porque são para os iniciados, né, esses cursos, e aqueles que estão tentando se iniciar nesse mercado aí de ciência e tecnologia. Luciane, chegamos ao final do programa, infelizmente passou rápido. Quer dizer aqui. que passa rápido tanto no lugar que você está, quanto no lugar que eu estou, agora que eu percebi isso. Então, já fica aqui de pé o nosso próximo convite. Eu acho que a gente tem muita pauta aqui para discutir sobre essa questão de divulgação científica. Agradeço aí a sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço aí, né, e parabéns para o Jornal Panorama, que tem tido assim uma linha editorial propositiva. Acho que essa questão de a gente formar uma identidade na área de ciência e tecnologia é importante. Parabéns pelo jornal. Muito obrigada, parabéns pelo programa. Um programa muito importante aqui também no canal e em Petrópolis. Muito obrigado, Luciane. Então, estamos encerrando nosso programa Ciência e Movimento. Você já sabe, ao vivo, às terças-feiras, na próxima semana, em novo horário, terça-feira, 10 da manhã. E quando você quiser assistir, temos o nosso canal no YouTube, TV Ciência e Movimento, ou nossa página no Facebook, TV Ciência e Movimento. Um forte abraço, até a próxima.